Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e com esse vídeo daremos continuidade na história do volume 1, O Rei Undead. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos lá pessoal! Overlord, volume 1, O Rei Undead, capítulo 1, O Fim e o Começo. Tendo Caduceu do deus grego Hermes como inspiração, o cajado estava entrelaçado por 7 serpentes. Cada uma das bocas das serpentes contorcidas segurava uma gema de uma cor diferente. Sua aparência tinha uma qualidade transparente como cristal, e estava emitindo uma luz branca azulada. O cajado de qualidade suprema era uma arma de guilda. Cada guilda pode possuir apenas uma, um item que poderia dizer ser o símbolo da Inz ou Algon. Originalmente, chefe de guildas deveriam carregá-los com eles. Então por que foi pendurado na parede da sala como uma decoração? Isso foi porque era uma existência que simbolizava a guilda. A destruição de uma arma de guilda implicava na dissolução da guilda. Foi por isso que armas de guilda eram armazenadas em locais seguros na maioria das vezes, e assim, suas capacidades poderosas nunca mais viriam à luz do dia, mesmo uma guilda de destaque. Como a Inz ou Algon não foi exceção. Por essa razão, o cajado nunca foi entregue a Momonga, apesar de ser feito por encomenda para ele, em vez disso, ocupava a posição como um adorno de parede. Momonga estendeu a mão para o cajado, mas parou no meio do caminho. Neste exato momento, apesar do encerramento do serviço de Yggdrasil estar perto, ele sentiu hesitação em direção ao ato de rebaixar as memórias gloriosas que eles tinham feito juntos. Os dias que passaram juntos a se aventurar repetidamente, a fim de criar a arma de guilda. Esses bons velhos tempos de divisão em equipes e acumulando materiais como se fosse um concurso, discutindo sobre como a aparência devia ser e combinando todas as sugestões e o fazendo pouco a pouco. Foram os tempos áureos da Inz ou Algon os momentos em que eles estavam no auge. Houve uma pessoa que até forçou seu corpo cansado a aparecer. Houve até mesmo uma pessoa que apareceu depois de ter uma grande briga com sua esposa, porque não passou tempo com sua família. Houve também uma pessoa que riu dizendo que tirou férias pagas. Houve momentos que passaram dias inteiros à toa, apenas jogando conversa fora e se divertindo. Houve momentos que armaram planos para aventuras e momentos em que iam em busca de tesouros. Também houve momentos que montaram ataques a guildas inimigas, ou mesmo sitiando suas fortalezas. Uma vez, eles foram atacados por um inimigo de classe mundial, um monstro, um chefão oculto e imensamente poderoso, e a guilda quase foi destruída como resultado. Eles também descobriram muitos recursos até então desconhecidos. Eles também colocaram todos os tipos de monstros em sua base de guilda para eliminar jogadores invasores. Mas agora não havia ninguém. 37 das 41 pessoas tinham ido embora, e embora os 3 restantes permanecessem como membros em nome, Momonga não conseguia se lembrar da última vez que se encontraram, exceto hoje. Momonga abriu o console e acessou os dados oficiais, onde ele procurou o rank da guilda. Em um ponto eles ficaram na 9ª posição, entre pouco mais de 800 guildas, mas agora eles caíram para a 29º. Ainda assim, isso não foi tão ruim em comparação com a 48ª posição, quando eles estavam em seu pior momento. A razão pela qual a guilda foi capaz de manter a sua classificação não foi devido às proezas de Momonga, mas graças aos itens deixados para trás por seus velhos camaradas, as relíquias do passado. Apesar de ter sido uma guilda em ruínas agora, houve um tempo em que ela brilhou, a encarnação daqueles momentos. A arma da guilda, o cajado de Ainz ou Algon. Momonga não queria trazer a arma preenchida com suas memórias gloriosas para este tempo de ruínas. No entanto, um sentimento contrário ardia dentro dele. Todo esse tempo, Momonga tinha colocado importância na maioria de votos. Embora ele estivesse na posição de um chefe de guilda, o que ele realmente fazia era trabalhar entrando em contato com as pessoas. Foi por isso que neste momento, com ninguém por perto, o pensamento de querer usar a sua autoridade como chefe de guilda cruzou sua mente pela primeira vez. Esta roupa não tem classe suficiente. Resmungando para si mesmo, Momonga começou a operar seu console para equipar seu avatar com um armamento condizente com sua posição como um chefe de guilda proeminente. Armamentos em Yggdrasil foram classificados de acordo com seu tamanho de dados. Quanto maiores forem os dados, maior o grau da arma. A partir da parte inferior, as classes eram Low Class, Middle Class, High Class, Top Class, Legacy Class, Relic Class e Legendary Class. Mas agora, Momonga estava armado até os dentes na classe mais alta de todas, Divine Class. Em seus dedos descarnados havia 9 anéis, cada um deles imbuído de poderes diferentes. Além disso, o seu colar, luvas, botas, manto e tiara foram todos Divine Class. Se eles tivessem um preço, seria de cair o queixo. Um manto brilhante pendia das ombreiras e uma aura vermelha escura ondulante subia de seus pés. Embora a aura fosse turbulenta e sinistra, não era uma habilidade de Momonga. Ele simplesmente embutiu um efeito Disaster Aura no manto, já que havia algum espaço sobrando em sua capacidade de dados visuais. Tocá-lo era perfeitamente inofensivo. Numerosos ícones apareciam no canto do campo de visão de Momonga, indicando que suas habilidades aumentaram. Tendo mudado seu equipamento e ele próprio armado da cabeça aos pés, Momonga sentiu com satisfação com o seu equipamento atual condizente com o chefe de guilda. Então ele estendeu a mão e agarrou o cajado de Ainz ou Algon. No momento em que ele pegou o cajado na mão, um vórtice de aura vermelho sangue foi emitido. Às vezes formava o rosto de um ser humano em agonia que logo desaparecia. Era tão vívido, que dava a impressão que pudesse ouvir gritos de agonia provenientes dos rostos.
Eles realmente davam valor aos detalhes. O cajado supremo que ele nunca tinha segurado uma única vez após a sua conclusão, finalmente caiu nas mãos de seu proprietário original com o fim do serviço online de Yggdrasil à frente dele. Verificando os ícones que indicam um aumento dramático nos seus atributos novamente, ele também sentiu uma ligeira solidão. Devemos ir. Símbolo da guilda? Não, não é isso, vamos. Símbolo da nossa guilda. Momonga saiu da sala chamada de a Távola Redonda. Qualquer membro da guilda usando o anel da guilda entraria automaticamente nesta sala, a menos que houvesse circunstâncias especiais. Se houvesse quaisquer outros membros de volta, eles definitivamente apareceriam aqui. No entanto, Momonga sabia muito bem que os outros membros não voltariam aqui novamente. Durante os últimos momentos da grande tumba de Nazarick, Momonga foi o único que restara. Reprimindo suas emoções turbulentas, Momonga entrou silenciosamente em um generoso hall de entrada. Um mundo de grandeza e brilho, que lembrava um enorme castelo revestido de mármore, suspenso no alto teto. Lustres uniformemente colocados poderiam ser vistos emitindo um brilho suave e quente. O piso liso do largo corredor refletia as luzes dos lustres acima que brilhavam luminosamente como um mosaico de estrelas brilhantes. Se as portas presentes unilateralmente ao longo do corredor fossem abertas, a mobília de luxo no interior dos quartos atrairia os olhos de muitos. Se os jogadores que ouviram o nome de Nazarick viessem aqui, eles teriam sido atordoados com certeza pelo fato de que esses belos pontos turísticos existiam em um lugar conhecido por sua infâmia. Afinal, a grande tumba de Nazarick superou a maior ofensiva militar organizada por jogadores na história do servidor. Uma ofensiva de 8 guildas afiliadas, jogadores mercenários e NPCs mercenários, um total de 1.500, tentaram invadir este lugar e foram aniquilados. Esse evento transformou o local em uma lenda. A grande tumba de Nazarick tinha sido uma dungeon de 6 andares, mas foi dramaticamente alterada depois que a Inzol Algon assumiu o controle. Atualmente, se tornou uma dungeon de 10 andares e cada andar possui um tema único. O primeiro ao terceiro andar foram modelados para serem as catacumbas. O quarto andar tornou-se o lago subterrâneo. O quinto andar se tornou a geleira. O sexto andar a selva. O sétimo andar se tornou lava. O oitavo andar se tornou a região desértica. E do 9º ao 10º andar o reino dos deuses, em outras palavras, a base da Inzol Algon, que havia ficado entre as 10 primeiras, dentre as milhares de guildas de Yggdrasil, se tornaram as suítes reais e o salão do trono, respectivamente. Os passos de Momonga ecoavam no corredor das suítes reais, seguido pelo bater de seu cajado. Depois de algumas voltas ao redor dos cantos do amplo corredor, Momonga viu uma mulher longe se movendo em direção a ele. Ela tinha um cabelo loiro, até os ombros e características bem definidas. Ela estava vestindo uma roupa de empregada doméstica, incluindo um grande avental e uma longa saia. Medindo cerca de 170 centímetros, ela tinha um corpo esbelto com seios fartos o bastante para quase não serem contidos em sua vestimenta. No geral, ela passava uma impressão virtuosa e elegante. Enquanto se aproximavam, a empregada deu um passo para o lado e fez uma profunda reverência para Momonga. Em resposta, ele levantou a mão ligeiramente. A expressão da empregada doméstica não se alterou. Seu rosto estava mostrando a mesma expressão séria exatamente como antes. As expressões faciais não se alteravam em Yggdrasil. No entanto, havia uma diferença entre as expressões imutáveis de jogadores e esta empregada. A empregada era uma Non-Player Character, NPC. Dentro do jogo, essas inteligências artificiais só se movem de acordo com a programação. Em outras palavras, elas eram o mesmo que manequins em movimento, e até mesmo sua reverência para Momonga foi apenas uma ação pré-programada. Sua saudação mais cedo poderia ser vista como um desperdício de tempo, mas Momonga tinha uma razão para não as tratar com desrespeito. Todas as 41 empregadas NPCs que trabalham na grande tuba de Nazarick foram baseadas em diferentes ilustrações de um membro, que tinha vivido de seu trabalho artístico e agora era um mangaka em uma revista mensal de mangás. Momonga não olhou apenas na aparência da empregada, mas também em seu uniforme surpreendentemente elaborado. Especialmente, o bordado requintado no avental era digno de admiração, já que foi ilustrada por uma pessoa que se vangloriava em dizer: a melhor arma de uma empregada é seu uniforme. Então o nível de detalhe sobre a roupa foi muito além do normal. Momonga não pôde deixar de se sentir nostálgico quando recordou como membro da guilda, responsável pelo processamento visual, começaria a gritar sobre as tarefas. Desde daquilo ele estava sempre dizendo coisas como: uniformes de empregadas são a justiça. Falando nisso, a heroína do mangá que ele está desenhando agora é também uma empregada doméstica. Ainda está fazendo seus assistentes chorar com sua atenção excessiva aos detalhes. Vitebrin-san, quanto à programação comportamental, foi criada por Eroero e 5 outros programadores. Em outras palavras, estas empregadas foram criadas a partir do árduo trabalho e esforços conjuntos dos membros da guilda no passado. Assim, ignorá-la estava fora de questão, uma vez que, como o cajado de Ainzol Algon, ela também era uma parte de suas preciosas memórias. Enquanto Momonga pensava sobre essas coisas, a empregada inclinou a cabeça como se perguntasse qual é o problema. Enquanto alguém estava perto dela por um determinado período de tempo, a empregada adotava automaticamente essa posição. Recordando suas memórias, Momonga foi surpreendido com a atenção meticulosa aos detalhes de Eroero. Deve haver algumas outras poses escondidas pré-programadas. Embora ele quisesse ver todas as poses, não havia muito tempo. Os olhos de Momonga viraram para o relógio holográfico semiesférico, exibido em seu pulso esquerdo, e confirmou o horário atual. Na verdade, não havia tempo para caminhar lentamente ao redor. Obrigado por seu árduo trabalho.
Momonga disse esta frase de despedida preenchida com muitos sentimentos e passou pela empregada. É claro, o outro lado não respondeu. No entanto, Momonga acreditava que uma despedida era o certo a se fazer, uma vez que este era o último dia. Deixando a empregada para trás, Momonga seguiu em frente. Em pouco tempo, uma escada gigante com um tapete vermelho luxuoso, cobrindo o mião, apareceu diante dele. Momonga desceu lentamente no lance de escadas e chegou ao 10º andar, o andar mais baixo na grande tumba de Nazarick. O lugar que ele chegou era um grande salão aberto com alguns servos esperando por ele. O primeiro servo a chamar sua atenção foi um mordomo idoso vestido elegantemente em seu uniforme tradicional. Seu cabelo era totalmente branco, assim como a barba impecável. Mas, as costas do velho eram retas como uma flecha e fortes como uma espada de aço. Ele tinha rugas visíveis no rosto sem expressões, davam aspecto gentil à sua aparência, mas seus olhos eram tão afiados quanto uma águia caçando sua presa. Seguindo atrás do mordomo como sombras, haviam 6 empregadas. No entanto, seu equipamento era completamente diferente da empregada que tinha encontrado anteriormente. Suas mãos e pés estavam cobertas de luvas e armaduras decoradas com ouro, prata e metais negros. Seu vestido-armadura era como o uniforme de empregada, ela usava cocar brancos em vez de elmo. Cada empregada estava segurando um tipo diferente de arma, o que passava a imagem de empregadas guerreiras. Seus penteados também eram bastante diferentes umas das outras: laços, rabo de cavalo, cabelo liso, tranças, cachos franceses, etc. Mas algo que todas elas tinham em comum era sua estonteante beleza. Além disso, foram divididas em tipos, tais como personalidades glamour, desportivo, tradicionais e outros. Embora fossem NPCs como as de antes, essas não foram projetadas por diversão. Todas possuíam aparência distinta e seu principal objetivo era interceptar intrusos. Em Yggdrasil, guildas em posse de uma base equivalente a um castelo ou superior recebiam vários benefícios especiais. Um desses benefícios eram os NPCs que guardavam a base. Os monstros undeados na grande tumba de Nazarick caiam nesta categoria. Estes chamados Spawn NPCs possuíam um nível máximo de 30 e renasciam automaticamente sem nenhum custo depois de um período fixo de tempo, mas não era possível alterar suas aparências e programação IA. Portanto, não representavam uma grande ameaça contra outros jogadores. Eram mais como um incômodo. Por outro lado, outro benefício especial era a capacidade de criar NPCs originais. Quando uma guilda assumia uma base com classificação de castelo, eles poderiam criar NPCs com um máximo coletivo de 700 níveis. Como o nível máximo era de 100, era possível criar um máximo de 5 NPCs níveis 100 e 4 níveis 50. Isso apenas como um exemplo, é claro. Ao criar um NPC original, além de sua aparência e IA, ainda era possível alterar as suas armaduras e armas. Isso permitiu uma guilda para criar NPCs muito mais fortes e atribuí-los a proteger locais chaves. Não era necessário criar esses NPCs com o combate em mente. Outra guilda que ocupava um castelo, o Grande Reino dos Gatos, transformou todos os seus NPCs em gatos ou outras criaturas felinas. Pode-se dizer que uma guilda se dava o direito exclusivo de criar a imagem e a atmosfera de seu castelo. Olhando para o mordomo e as empregadas curvadas diante dele, Momonga levou a mão ao queixo enquanto pensava. Já que ele tinha sempre usado o teletransporte para passar de cômodo em cômodo, Momonga não vinha aqui muitas vezes, o que o levou a olhar os NPCs com um ar um pouco nostálgico. A mão de Momonga operou o console, abriu uma página que era apenas acessível a membros da guilda, e ativou uma das opções. Assim que o fez, os nomes dos servos apareceram acima de suas cabeças. Ah, então é assim que se chamam. Momonga tinha esquecido este nome. Ele fez um sorriso amargo ainda nostálgico ao recordar as disputas que teve com seus companheiros ao longo de decidir o nome para este NPC. Sebastian, o mordomo, também servia como governante da casa. As 6 empregadas ao lado de Sebas estavam sob seu comando direto. Era a unidade de combate e limpeza chamada de Pleiades. Além delas, Sebas tinha vários servos e mordomos assistentes sob sua supervisão. O quadro de texto tinha uma configuração mais detalhada, mas Momonga não estava com vontade de ler. Havia pouco tempo que restava até o desligamento do servidor, e ele queria se sentar em outro lugar. Todos os NPCs, incluindo as empregadas, continham detalhes intrincados, uma vez que houve uma abundância de membros da guilda que eram amantes do detalhismo. Graças ao fato de que havia muitos ilustradores, designers gráficos e programadores em Ainzo Algon, eles foram capazes de se obcecar sobre os recursos visuais e darem todos os seus esforços. Originalmente, Sebas e as empregadas de batalha eram a última linha de defesa contra intrusos. No entanto, por serem pouco capazes de lutar contra jogadores inimigos que conseguissem chegar tão longe, seu único objetivo real era para comprar algum tempo. Mas como nunca houve invasores capazes de chegar a este ponto, eles nunca tinham recebido ordens, e ficaram apenas esperando indefinidamente neste lugar. Agarrando seu cajado, Momonga sentiu pena desses NPCs, embora esse tipo de pensamento fosse tolo. NPCs eram simplesmente dados e a única razão para acreditar que tinham emoções era devido à excelente programação da IA. No entanto, como chefe de guilda, devo movê-los uma última vez. Enquanto ridicularizava a si mesmo por seu comentário arrogante, Momonga emitiu uma ordem: sigam-me. Sebas e as empregadas respeitosamente se curvaram, mostrando que aceitaram o comando. O ato de movê-los deste local significava desconsiderar o que os membros da guilda tinham em mente ao programá-los. A Ainzo Algon era uma guilda que enfatizava votos por maioria. Era proibido modificar apenas por teimosia com o que todos tinham criado em conjunto.
Mas hoje era o dia em que tudo acabaria. Momonga acreditava que todos perdoá-lo-iam se fosse tal dia. Ponderando esses tipos de coisas, Momonga andou com o som de vários passos a segui-lo. Eventualmente, eles chegaram a um grande salão em forma de cúpula. 4 grandes cristais de 4 cores diferentes encravados no teto estavam emitindo raios de luz branca. Havia 72 nichos na parede, a maioria deles com uma estátua. Cada estátua imitava a aparência de um diabo, e havia 67 deles. Este cômodo foi chamado de Chave Menor de Salomão, também conhecido como o Lemegeton. Fora retirado do título de um grimório famoso. As estátuas, modeladas a partir dos 72 demônios de Salomão, eram na verdade golems feitos de metais mágicos raros. A razão pela qual havia apenas 67 golems em vez dos originais 72 foi porque o criador ficou doente e cansado do projeto, deixando-o parcialmente finalizado. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!